aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesse sábado, para a gente continuar falando sobre SAF. O Santos pode se transformar rapidamente numa sociedade anônima do futebol, uma SAF, que é de fato o que todo torcedor do Santos deseja nesse momento, porque ele sabe que se ele continuar tentando caminhar com as próprias pernas, com a Belmirolândia por trás de si, a tendência é o Santos desaparecer. E é o seguinte, gente, na manhã desse sábado, o Wagner Frederico postou no canal dele um vídeo falando que tem um grupo inglês tentando comprar o Santos. E ele fala nesse mesmo vídeo que não sabe ainda quem é esse grupo, mas que ele apurou que existe esse interesse. Pois bem, eu corri atrás da informação e tenho novidades para vocês. Mas antes, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho, hypa esse vídeo. Vocês sabem muito bem que eu preciso que vocês cumpram essas 4 etapas para que o YouTube continue propagando, divulgando o meu canal para mais gente e, consequentemente, o canal cresce, tá bom? Gente, então é o seguinte, esse grupo inglês, na verdade, ele é gerido por um americano, que é o Foster Gillett, que é o filho do George Gillett, que no começo da década de 2007, ele dirigiu, no começo não, já estava mais pro fim, ele foi dono do Liverpool juntamente com Tom Hicks. O George Foster, George Gillett, pai do Foster Gillett, tá? Então ele era o dono. E na época, o Foster, filho do George, né, que comprou o Liverpool juntamente com o Tom Hicks, ele administrava ali o futebol. Ficaram 3 anos no Liverpool e não passou disso. Por quê? Porque eles não foram nada bem. Olha, a torcida do Liverpool ficou no maior veneno com esses caras. Mas eu vou continuar contando essa história pra vocês. Mas antes, gente, não se esqueça, hein? Tem a GoCase, grande parceira desse canal. E a dica de hoje é a mesma de ontem. Por quê? Porque a oferta, ela passou para este sábado também. Não era só sexta-feira, mas se estendeu para sábado também. Você pode comprar o copo Vibe por R$ 119,90. E você pode usar o meu cupom para ter os descontos. Você vai falar, Sormani, caramba, velho, você tá maluco? R$ 119,90 no copo, mas é um copo térmico, não é um copo de plástico, não é um copo de acrílico, não é um copo de vidro. É um copo para toda a vida, onde você vai estampar nele o seu nome e o distintivo do Santos. Então você quer carregar uma cervejinha, você põe lá dentro. Você quer tomar um refrigerante, você põe lá dentro. Uma água, deixar ela bem geladinha, dê lá dentro, porque ele é térmico, até um chá. Entendeu? Então essa é a dica deste sábado novamente para vocês. O copo Vibe da GoCase. Não se esquece, use o meu cupom GOLSORMANI, tá bom? Gente, vamos lá então. Como é que apareceu isso daí? Isso apareceu em dezembro passado, quando o Veron, jogador de futebol, né? Do Estudiantes, jogou no United também, na seleção da Argentina, que hoje ele é o presidente do Estudiantes. Tá? O pessoal, o Foster Gillett, ele foi atrás do Veron para tentar comprar as ações do Estudiantes. Entendeu? Só que na Argentina não existe ainda, a lei não permite a transformação do clube em SAF. O Milei, que é o presidente da Argentina, está brigando com isso, e o Tic-Tapia, né, é contra, porque tem os interesses deles lá, não vale a pena a gente ficar mencionando aqui o que quer. Mas enfim, na Argentina ainda não é possível a transformação de clube em SAF. Então nessa visita do Veron ao Santos, ele conversou com o Marcelo Teixeira e falou assim, Marcelo, é o seguinte, cara, eu tenho um contato lá do Foster Gillett. Eles já foram dono do Liverpool, já investiram na NASCAR, em outros times, enfim, gostam de investir no esporte. Eles estão tentando entrar no Estudiantes, mas lá na Argentina ainda não dá. Aqui eu sei que dá. Não te interessa? Por que o Verón está sendo bonzinho e ofereceu a possibilidade de negócio com o Foster Gillett? Por quê? Porque a agente dele, a agente dele representa o grupo do Foster Gillett. Consequentemente, entrando no Brasil, através do Santos, a agente vai receber, claro, um percentual de agenciamento do negócio. Então é bom para todo mundo. E ele faz lá um ótimo meio campo com o Gillett, com a agente dele, para quando no futuro, na Argentina, for aprovado essa questão da SAF, o Foster Gillett entrar.
Gente, é o seguinte, é muito incipiente ainda, tá? É muito incipiente ainda. Não tem ainda a mesma robustez da proposta da família Santo Domingo, tá? A família colombiana que apresentou uma proposta para o Santos, para comprar o Santos 80% das ações, tá? A família Santo Domingo da Colômbia, que é dono da TV Caracol, eu contei para vocês ontem. Se vocês não viram o vídeo, deem uma olhada, tá tudo explicado lá. E essa proposta que vem do Foster Gillett é incipiente nesse momento, não chega nem perto do estágio que se encontra essa negociação do Santos com o grupo do Santo Domingo, que chama San Dominique, entendeu? É só uma conversa embrionária, mas que, claro, evidentemente, pode crescer. Você não pode descartar, porque de repente a proposta do grupo colombiano não avança. Não avança. E aí, como é que faz? Você vai descartar a proposta do Gillett? Não. Você vai chegar, escuta, eu estou negociando aqui com os caras. Interessa. Vamos ver como é que vai ser, o que eles vão oferecer. Vocês oferecem quanto? Gente, é o seguinte, essa conversa, todavia, não existiu. O que existiu, torno a dizer para vocês, foi o seguinte: o Verón oferecendo ao Marcelo Teixeira a possibilidade de colocar o Santos em contrato com o Foster Gillett e o fundo dele. Tanto é que a XP, que desenvolveu todo o trabalho de elaboração, da transformação do Santos em SAF, ela não foi consultada pelo grupo do Foster Gillett, mas foi consultada pelo grupo do Santo Domingo, San Dominique, da Colômbia. Por quê? Porque a XP é que vai fazer essa negociação. Não vai ser o Marcelo Teixeira, não vai ser a Belmiro Holanda. Mas o Marcelo Teixeira, né, eles contrataram a XP para fazer isso. Tanto é que a XP valorou o Santos em 2,5 bilhões de reais. Então, para qualquer grupo, se qualquer grupo quiser comprar o Santos, tem que procurar a XP. Se não, pode ir lá no Marcelo, o Marcelo vai falar assim, é a XP. Entendeu? Então, até agora, a única empresa, o único fundo que procurou o Santos foi o fundo San Dominique da família Santo Domingo da Colômbia, que na verdade reside em Miami, nos Estados Unidos, e eles têm ações também do Washington Commanders, o antigo Washington Redskins da NFL, a Liga de Futebol Americano, entendeu? Então, repito para vocês, pelo vídeo que o Wagner Frederico soltou na manhã desse sábado, eu fui correr atrás da informação e o que eu pude apurar foi isso. Agora, eu não sei se de repente tem uma outra empresa, um outro fundo, que o Wagner vai apurar e daqui a pouco traz a informação. Com base no vídeo do Wagner Frederico, eu fui atrás da informação, conversei com algumas pessoas e essas pessoas disseram isso para mim. Sormani, o que aconteceu foi o seguinte: o Verón, na visita que ele fez ao Marcelo Teixeira e ao Santos em dezembro passado, ele falou assim: escuta, tem lá o fundo do Foster Gillett que está querendo investir na gente, interessa para vocês? É isso que eu apurei, entendeu? Não foi nada além disso, tá bom? Gente, outra coisa que é importante falar, que eu notei muito e li bastante nos comentários de vocês aqui. Pessoal, é o seguinte, muita gente falando assim, vão dar 1 milhão para o Santos, a SAF da Portuguesa custou 1 milhão. Não, a SAF da Portuguesa parou. Não sei se vocês sabem, a SAF da Portuguesa não está em andamento, deu uma brecada. E outra coisa, e disseram, 1 milhão foi a SAF da Portuguesa. Ok, mas o Santo Domingo, a San Dominique, não está oferecendo só 1 milhão para o Santos. Está oferecendo 1 milhão para investir no futebol. E está oferecendo mais 1 milhão, ou seja, lá quanto for, para pagar a dívida do Santos. Só aí nós já temos 2 milhões e pouco. Mais a questão do estádio. Porque como eu falei para vocês ontem, eles não vão querer operar o Santos jogando nessa gaiola que é a Vila Belmiro. Não vão. Eles vão fazer alguma coisa. Ou eles vão construir um estádio, ou eles vão tocar esse projeto de reforma da Vila Belmiro, entendeu? Então não é 1 bilhão que eles estão oferecendo. Eles estão oferecendo 1 milhão para investir no futebol em 3 anos. Estão oferecendo, vão pagar a dívida do Santos, que ultrapassa 1 bilhão. Só aí já tem mais de 2 bilhões, entendeu? E a construção do estádio, ou seja, o aporte no Santos, por parte do Santo Domingo, pode chegar a 3 bilhões. 3 bilhões. É importante que vocês saibam disso, entendeu? Agora, a questão de construir o estádio, eu falei para vocês ontem, o grande problema é o terreno. Eu vejo vocês falando, vamos construir aqui no Planalto, na região do Grande ABC, a torcida do Santos ali é muito grande, etc e tal. Sim, é gigantesca ali.
A região lá é muito fértil em santistas e em negócios também. Agora, o Santos não tem um terreno lá. Não tem um terreno lá. Como é que vai fazer? Então, eu acho que na negociação do Santos com o Grupo Santo Domingo, tem que ser dito o seguinte: vocês precisam comprar um terreno. Está negociando. Não está negociando. Então tem que falar o seguinte: vocês têm que comprar um terreno e construir um estádio. Vocês topam. Aí você tem que mostrar para os caras o seguinte: olha, a região do Grande ABC tem 5 milhões de pessoas. 5 milhões é gente pra burro. Então você vai fazer um show lá, pô, é muito difícil um cara que mora naquela região chegar até o Morumbi para ver um show. É também complicado chegar no Allianz. Então, se você dá essa possibilidade de quem mora ali naquela região, e mesmo quem mora na região de São Paulo, próximo ali, assistir um show, pô, é um lugar que você vai ganhar muito dinheiro. Então isso tem que ser contado para eles. Olha, compra um terreno ali, constrói o estádio, paga a dívida e investe 1 bi. Só isso aí, se tudo isso aí der certo, o investimento do grupo vai passar de 3 bilhões, gente. Então o Santos não vai estar sendo vendido por 1 bilhão. E outra coisa que eu também notei, eu também sempre falei isso, o Santos não vale só isso, é o time do Pelé, a marca do Pelé você não consegue mensurar. Você não consegue mensurar, você não consegue valorar. Pô, o Pelé não tem preço, não tem preço. Então, eu até no primeiro momento, eu me lembro quando eu conversava muito sobre isso, eu dizia o seguinte: o Santos vale no mínimo 10 bilhões. Gente, mas é o seguinte, é o mercado que dita o preço. É aquela velha história que eu sempre conto para vocês. Não adianta nada eu dizer que a minha casa vale 2 milhões de reais se o mercado paga por ela 500 mil. Na hora que eu vou vender por quanto? Por 2 milhões ou por 500 mil? Vou vender por 500 mil. Entendeu? Ah, não vou vender. Não, mas aí é diferente. Se eu tenho uma casa que está me dando prejuízo, eu não consigo sustentar essa casa mensalmente, anualmente, porque eu tenho que pagar jardineiro, eu tenho que pagar piscineiro, eu tenho que pagar condomínio, vigia, estou com problema de encanamento, minha casa está um horror, eu preciso reformar toda a casa, os armários embutidos estão caindo, etc e tal. Eu preciso vender a casa, porque eu não tenho dinheiro para fazer essa obra. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender a casa. Para quê? Para tentar comprar um apartamento menor, mais modesto, para poder viver numa boa. Então eu quero quanto? Quero 2 milhões. Mas se ninguém pagar 2 milhões, e a oferta máxima que eu consegui for de 500 mil reais, o que vale é 500 mil reais. Entendeu? 500 mil reais. É o que vale. É o caso do Santos. O Santos é uma empresa hoje, é um time de futebol quebrado, falido, que foi colocado nessa situação e foi falido pela Belmirolândia. Vocês sabem disso. Coloquei já no vídeo de ontem. Então, gente, eu acho que vale 10, você pode achar que vale 5, outro pode achar que vale 7, etc e tal. Quanto o mercado paga? O mercado está pagando em torno de X, é o que vale. A menos que você não queira vender. Não vou, por esse valor eu não vendo. E aí, como é que faz? Como é que você vai pagar a dívida? Como é que você vai fazer o Santos voltar a ser competitivo? Porque senão o Santos vai continuar jogando campeonatos para não ser rebaixado. Não tem jeito. O Santos não faz dinheiro. O Santos não tem o dinheiro. O Santos não tem o poder de arrecadação de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, de um São Paulo. Não tem. Não tem. Porque tem uma torcida menor e se encontra numa cidade de poder aquisitivo não tão alto assim e de uma densidade demográfica pequena. Então não consegue fazer. E outra coisa, não fica em São Paulo, fica em Santos. A grande dificuldade, por exemplo, da mídia é cobrir o Santos. Porque não está em Santos, porque não está em São Paulo, está em Santos. Isso dificulta, eu estou falando para vocês com conhecimento de causa. Então, gente, é importante dizer para vocês tudo isso, entendeu? Apareceu esse novo grupo, na verdade foi só uma conversa envolvendo o Veron e o Marcelo Teixeira, onde o Veron falou para ele que olha, eu tenho contato desse grupo, te interessa? Te interessa? Não passou disso. Não passou disso, pelo que eu apurei. Agora, eu não sei se isso tem a ver com a informação do Wagner Frederico. De repente ele tem uma informação de um outro grupo, tá? Não tem outro grupo. O que eu apurei foi isso. Olha, Sormani, eu acho que o Wagner está se referindo à visita do Veron, quando ele falou do grupo do Foster Gillett. Foi o que eu apurei. Foi o que a pessoa falou para mim. Só pode ser isso, porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Tem essa proposta do Santo Domingo e essa conversa aí do Veron com o Marcelo Teixeira. Entendeu? Então é isso. E a questão, então, deixar bem claro para vocês do valor do Santos, da questão do estádio. É importante dizer isso para vocês. Não tem um terreno. O ideal seria, de fato, construir um estádio para o Santos na região do ABC. Seria perfeito. Mas não tem terreno.
Mas volto a dizer para vocês, tem que conversar com o pessoal do Santo Domingo e dizer o seguinte, olha, entre outras coisas, a gente quer que vocês paguem a dívida, 1 bilhão para investir no time de futebol e tem que construir um estádio ali, na região do Planalto, na região do ABCD. Agora, qual é o outro problema? O outro problema é que o Marcelo Teixeira, ele é de Santos e ele sofre uma pressão política muito grande por parte de toda a população, de políticos. Marcelo, você vai tirar o Santos de Santos, você tá louco. E o Marcelo Teixeira precisa ter um bom relacionamento com políticos da cidade, vocês sabem disso. Ele está, inclusive, querendo colocar o filho dele para ser prefeito de Santos no futuro próximo. Todo mundo comenta isso. E ele também tem questão da faculdade dele ser em Santos, e, enfim, é muito complicado. Então, esse é um problema que o Santos também tem que administrar. A questão do Marcelo Teixeira ter que enfrentar a oposição, a pressão da cidade de Santos. Imagina, ele tira o Santos de Santos, coloca em Diadema, São Bernardo. É duro, velho. É duro. Aí eu tava lendo aqui uma mensagem, uma pessoa falou assim, o ideal é fazer isso e deixar reformar a Vila Belmiro para ficar com a Cereza. Não tem que reformar a Vila Belmiro coisa nenhuma. Tem que deixar do jeito que tá. Não dá para reformar a Vila Belmiro e construir um estádio. Imagina, vocês estão loucos. Não dá para fazer isso. Não tem dinheiro para isso. Imagina, vai gastar 1 bilhão para reformar a Vila Belmiro para deixar para a base e para o feminino jogar? Não faz sentido. Deixa do jeito que tá. Joga a base, joga Sereias e faz o estádio no ABC. Mas, volto a dizer para vocês, o Marcelo Teixeira enfrenta uma pressão muito grande da cidade de Santos, da região de Santos, para levar o Santos ali para a região do ABCD. Entendeu? Que seria maravilhoso, tá? Gente, é isso. Em relação a contratações, Michael, pelo que eu apurei, continua tudo do jeito que está. Não mudou nada, absolutamente nada. E só dar um pitaco a respeito da apresentação do Gabriel Menino, que eu achei muito legal, ele estava muito feliz, exalava a felicidade, porque ele é um santista. Ele até contou que saía na rua, ia com o pai dele para assistir jogo, pegou uma Kombi uma vez para ver o Neymar jogar, chorou quando viu o Neymar, etc. Agora tá jogando com o cara. Enfim, gente, é o seguinte, o Gabriel Menino é santista, tá? Ele não é perfeito, ele não é o Neymar. Então vamos ter um carinho com ele também, porque é muito legal. Olha, Gabriel Barbosa diz que é santista, eu tenho dúvida. Neymar, santista, Gabriel Menino. Nós temos jogadores do Santos que torcem para o Santos, como era o Clodoaldo, como era o Pelé, como era o Pepe. Vocês entenderam? Isso era muito legal. Isso era muito bacana, porque o cara corre dobrado quando ele tá vestindo a camisa do time que ele torce, do coração dele. Então vamos tratar bem o menino, que está acabando de chegar no Santos. Ele tem ainda que se enquadrar, se enturmar com a cidade, um novo ambiente, novos jogadores, demanda um certo tempo. Talvez de cara ele não consiga render o que a gente imagina. Vamos ter paciência com todo mundo, tá bom? Pessoal, é isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a apresentação... sim, do time do Santos foi eliminado da Copinha pelo Cruzeiro por 3-1. Uma vergonha. O primeiro gol do Cruzeiro, o impedimento foi escandaloso. Eu não sei o nome do bandeirinha. Esse cara tem que ser afastado ou ele tem que ser aconselhado a fazer outra coisa na vida, porque ele não sabe se auxiliar. Porque o impedimento do jogador do Cruzeiro, no lance que originou o primeiro gol, foi um escândalo. E não foi marcado. Pô, você sai com 1-0, fica tudo mais fácil, gente. É tudo mais fácil. É tudo mais tranquilo. O adversário fica pressionado quando você tem 1-0 a seu favor. Ele tem que sair pro jogo, vai te ceder espaços. Infelizmente, o time foi eliminado pelo Cruzeiro, time que vinha até então fazendo uma ótima campanha, com 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. E li também que o Matheus Xavier, o Bruno Henrique, quem mais que é outro? Tem mais um menino aí que tá aqui. Tem mais um menino também que foi puxado aí pelo Vojvoda para trabalhar com o time de cima, tá? Vamos ver o que vai dar, mas a se lamentar essa eliminação que passa muito pela arbitragem, muito pela arbitragem. Enquanto a gente vê o Palmeiras sendo ajudado, né, entre aspas, né, porque ninguém ajuda de propósito, erros que favoreceram o Palmeiras, a gente viu esse erro de ontem, absurdo contra o Santos, que culminou na derrota do Santos e na consequente eliminação da Copinha, tá bom? Pessoal, vocês curtiram o vídeo? Espero que sim, tá bom? Qualquer coisa vocês sabem que eu volto aqui. Se não, amanhã a gente vai falar sobre o jogo do Santos contra o Guarani, certo? Nós falamos.